Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje, segunda-feira, nós vamos dar início aqui a mais uma semana de atividades, tá bom? Então vamos lá? Hoje nós temos atividade de língua portuguesa e de matemática, tá bom? Então anotem aí, peguem a atividade de vocês, hoje dia 24 de maio de 2021, tá bom? Vamos lá, a atividade de português, que é a nossa primeira atividade do dia, ela começa com um pequeno texto, né? O texto se chama A Disciplina do Amor. O texto diz assim, vamos ler juntos? Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias pontualmente ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro, e na maior alegria acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinha e ele correspondia. Chegava até correr todo mimado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento a seu posto e ficar ali sentado, até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente à esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando chegava àquela hora, ele disparava para o compromisso, assumido todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas, foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com o primo, os familiares voltou para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam. Mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele ficou lá com o focinho voltado para aquela direção. Atividades. Releia o texto A Disciplina do Amor para responder os itens abaixo. O que deu origem à história foi o fato de o jovem ser convocado para a guerra, o jovem morrer na guerra, o cachorro esperar por seu dono todos os dias ou o cachorro morrer na esquina. Qual dessas características aí que deu origem à história que nós acabamos de ler? O jovem soldado não voltou por quê? Casou-se com a noiva do primo, morreu num bombardeio, esqueceu-se do cachorro ou foi preso pelo exército inimigo? Então vamos lá, questão número 3. No trecho, só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na esquina. Expressão sublinhada dá a ideia de. Como expressão sublinhada, nós vamos pensar aí, nessa última parte, continuou a esperá-lo na esquina, tá bom? Aí isso aí vai dar ideia de quê? De causa, de explicação, de lugar ou de tempo. Por fim, a número 4 está nos falando assim, No trecho, uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. A expressão sublinhada, que nós vamos pensar, o focinho voltado para aquela direção, significa o quê? A casa onde morava com o seu dono, o local onde trabalhava com o seu dono, a cidade onde morava com o seu dono, a escola onde estudava seu dono. Tá bom?
Aí vocês vão marcar aí a opção que vocês acham correta. Agora, nós vamos passar para um outro texto, né? Nós temos aqui um segundo texto, chamado televisão. Televisão é uma caixa de imagem que faz barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciando na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todos os dias, esses sim são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que a vida dentro dela. Vamos lá, questão número 5, né? O trecho em que se percebe que o narrador é uma criança é: bicho imitando gente é mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma. Questão número 6. No trecho: já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. A palavra esses refere-se a quê? A produtos? Ela se refere a programas? Se refere a doces ou está se referindo a alimentos? Aí, mais uma vez, nós vamos marcar aí a alternativa correta, tá bom? Lembrando que terminei de marcar, eu preciso ir lá no gabarito e fazer a marcação do gabarito, tá ok? Vamos lá para a atividade de matemática? Atividade de matemática nos diz assim: responda as questões abaixo. O aniversário de André será daqui a 21 semanas. Sua mãe já pensou em tudo, nos convidados, no docinho, no bolo. O número de dias para o aniversário de André é... Como é que nós vamos resolver essa atividade? O aniversário do André será quando? Daqui 21 semanas, não é isso? E cada semana tem quantos dias? 7 dias. Então, quando eu penso que eu tenho que passar 7 vezes 21, é a quantidade de dia que falta para o aniversário do André, não é isso? Então, resolvendo aí, essa atividade aí, nós temos que resolver essa continha, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 2. Carlos quer trocar as moedas representadas a seguir por cédulas de R$2. Agora aqui nós temos a quantidade de dinheiro, né, a quantidade de moedas que o Carlos tem. A quantidade máxima de cédulas que ele obterá são... Aqui o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar aqui quanto o Carlos tem em moeda, não é? Para essa atividade, a primeira coisa que eu vou precisar é saber o valor que o Carlos tem em moeda. Uma vez descoberto aqui, né, o valor que o Carlos tem em moeda, eu vou pegar esse valor que o Carlos tem em moeda e vou dividir esse valor por quanto? Por 2. O resultado dessa divisão vai ser o quanto o Carlos obterá em cédulas de 2. Lembrando que a conta não vai dar exata, vai sobrar um pouquinho, tá bom? Porém, o número de cédulas vai ser o valor imediatamente inteiro, tá bom?
Então vamos lá, número 3. No ábaco a seguir, o valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste em que é colocado. Começando da direita para a esquerda, tem-se a primeira posição representado a casa da unidade, a segunda haste da dezena e a terceira das centenas, e assim por diante. A pergunta é a seguinte: o número que está representado no ábaco é... Então vamos lá, ó. Então quer dizer que da direita para a esquerda nós temos unidade, dezena, centena. E assim por diante. Então aqui eu tenho unidade de milhar e dezena de milhar. Ok. Então a pergunta é o seguinte: qual o número, né, representado no ábaco? Como é que eu vou fazer? Então aqui, ó, eu vou contar cada anel desses, lembrando que eu vou fazer a numeração daqui, ó, da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena, aqui eu tenho centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Aí eu vou encontrar aqui qual que é a resposta correta, tá bom? Vamos lá, número 4. Na reta numérica a seguir, a diferença entre os pontos consecutivos é de 50 unidades. O ponto B representa o número 100 e o ponto H representa o número 400. Ok? Aí a nossa pergunta é a seguinte: em qual ponto está localizado o número 350? Aí nós temos aqui as opções para ser marcadas. Mas vamos resolver esse exercício juntos? Olha só. Então aqui, ó, eu tenho o ponto B vale 100. Porém, a atividade está nos dizendo que na reta numérica a seguir, a diferença entre os pontos é de 50, né? A diferença ali, ó, é de 50 unidades. Então vamos pensar aqui, ó. Se a letra B é 100, então a letra A é 50, não é isso? Então aqui eu tenho 50. 100 mais 50, 150. Depois aqui eu tenho 200 e depois 250. Depois eu tenho 300, não é isso? Depois eu tenho 350. 400 e depois 450, certo? Aí agora é só olhar a localização, né? O 350 está localizado em que ponto? Aí eu vou marcar lá a letra correspondente ao ponto que essa numeração está marcada, tá certo? Então, feito isso, nossa atividade de número 4 aí, ó, já foi respondida. Então vamos lá. Questão número 5. A professora da turma do Pedro solicitou que seus alunos dispusessem sobre a reta numérica os seguintes números: 0, 1,5, 3,5, 4, 5,5 e 7. Qual das alternativas a seguir expressa corretamente a disposição dos números sobre a reta? Aí nós temos aí 4 alternativas. O que nós precisamos observar? A sequência das alternativas, não é isso? Então, como que nós vamos responder essa questão? Cada pontinho desse maior aqui, ó, vale um inteiro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E cada pontinho desse aqui, ó, menorzinho, vale meio. Então, eu tenho 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e assim por diante. Agora, eu preciso pegar esses números aqui, ó, que estão na questão e colocá-los dentro desta reta. Qual das alternativas aqui embaixo que vai estar escrito, né, certinho a sequência, tá bom? Aí fazendo isso nós conseguimos responder a questão número 5. Vamos lá, questão número 6. O quadro a seguir apresenta o lanche que Mônica comprou na cantina do colégio. Então ela comprou um suco por R$ 1,30, um salgado por R$ 1,80 e um chocolate por 75 centavos. O total que Mônica pagou pelo lanche que comprou foi... Então, como é que eu vou responder essa atividade? Olha só, eu tenho que calcular o suco que ela comprou
mais o salgado que ela comprou, mais o chocolate que ela comprou, certo? Resolvendo essa questão, eu tenho o valor do qual a Mônica gastou, tá bom? É só essa atividade. Número 7. Observe a tabela a seguir, que representa alguns municípios goianos com mais de 100 mil habitantes. Olha só, então nós temos a cidade de Águas Lindas, Formosa, Lusiânia, Rio Verde, Trindade e Valparaíso. Todos eles ali com mais de 100 mil habitantes. O que a questão está nos perguntando? Dentre os municípios apresentados na tabela, qual deles é o mais populoso? Qual deles tem mais habitantes? Aí nós vamos olhar aí para a tabela, tá? E perceber qual desses municípios aqui, ó, tem mais população, tá bom? Aí é só marcar ali a alternativa correta. A questão número 8 está nos perguntando o seguinte. O gráfico a seguir representa a quantidade de brinquedos vendidos na loja, mais brinquedos no final do mês de dezembro. 2 brinquedos mais vendidos de acordo com o gráfico são. Então, eu vou pensar aqui, ó. Eu vou olhar para o gráfico, né, e vou perceber aqui no gráfico. Na horizontal, ou seja, né, aqui embaixo, aqui, ó, na horizontal, nós temos os brinquedos. Olha só, boneca, jogos, carrinhos, bola e etc. E aqui, ó, na vertical, eu tenho a quantidade de brinquedos que foram vendidos. Então, como é que eu vou responder aqui essa questão? Vou olhar aqui os 2 brinquedos que foram mais vendidos. Aí eu vou pegar aqui e vou fazer uma anotação de acordo com a resposta correta. Só isso, só. Então, com isso, nós fechamos a atividade de hoje, tá bom? Não se esqueçam que vocês precisam preencher o gabarito, tá bom? Tanto da atividade de português, quanto agora da atividade de matemática. Eu acredito que vocês não terão mais dificuldade para preencher o gabarito, porque nós já fizemos isso muitas vezes juntos. Mas se caso alguém tenha alguma dificuldade, é só falar comigo, tá bom? Então, por hoje é isso, um abraço e até amanhã. Tchau!